Olá pessoal, hoje a nossa videoaula vai falar sobre um assunto que os nossos clientes, pessoal que trabalha com The Class, vem pedindo faz tempo, que é sobre o ativador para caixas de subgrave. Então a gente vai fazer aí um apanhado aí geral em relação a esse tipo de ativador e o que fazer para ter uma boa instalação, um melhor aproveitamento do equipamento. Como fazer o melhor aproveitamento do equipamento. Antes disso, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria fazer um alerta para o pessoal que usa os ativadores em suas caixas. Existem alguns ativadores sendo vendidos no mercado, principalmente no Mercado Livre, que não possuem fonte de alimentação. Eles são ligados diretamente na rede elétrica, no 110 ou 220 volts, e normalmente trabalham em 127 volts, 110 volts. Esses amplificadores são conhecidos como rabo quente. Eles não têm isolação galvânica, isto é, toda a estrutura do amplificador está conectada à rede elétrica sem isolação, permitindo a uma pessoa que trabalha no lado do sinal amplificado a tomar um choque e sabe lá Deus o que pode acontecer. Eu acho que é legal perguntar na hora de comprar se esse amplificador tem isolação ou não tem. O pessoal tira o transformador porque a fonte é a parte mais cara de todo o equipamento. A fonte é a parte mais cara, a parte mais difícil de fazer e a parte mais cara. Retirando essa etapa de transformação e controle da energia, né, a fonte propriamente dita, o custo cai muito, mas a qualidade cai muito também. Bom, com o zoom dado, eu acho que fica mais fácil de visualizar o painel e cada um dos seus comandos, entradas e saídas. Nós vamos começar falando sobre nós temos três entradas aqui, conforme vocês podem ver. Nós temos a entrada P10, a entrada XLR e a entrada RCA, ok? Elas devem trabalhar com sinais balanceados ou com sinal mono. Não podem trabalhar com sinal estéreo. Se aplicar sinal estéreo, um sinal cancela o outro e você não tem amplificação. Então, as duas entradas são idênticas, mesma impedância de entrada, porém a entrada XLR tem um ganho maior do que a entrada P10. A diferença também é que a entrada XLR tem uma saída XLR, para que você entre aqui com o sinal na caixa e solte daqui para outras caixas. Este sinal não tem qualquer tipo de processamento. O sinal que entra é o sinal que sai. Então você pode tanto ligar esse sinal numa outra caixa de subgraves e vai então controlar essa outra caixa lá, ou jogar esse sinal numa caixa de médio agudo. Tanto faz, ok? E temos aqui também duas entradas RCA, que na verdade é uma entrada estéreo, para você fazer um uso da caixa em uma situação home, por exemplo, um home theater, um cinema dentro de casa, alguma coisa do tipo. Então basta que você tire do receiver um sinal da saída auxiliar e lance aqui. O sinal a entrar aqui pode ser um sinal estéreo comum, pode ser um sinal de uma via só já processado e já filtrado, né, somente um sinal de baixa frequência, como pode ser o sinal estéreo, o sinal completo. Vai entrar aqui, vai mixar, vai processar e vai fazer o som ficar da forma necessária para o subwoofer. A batida, né, o som grave. Aí a gente tem três comandos. O botão de volume, que é o botão de volume. Simplesmente isso, aumenta e abaixa, né? O botão de frequência, de corte, é o botão do ajuste do crossover. E esse botão aqui você pode ajustar de 30 a 160. Isso quer dizer o quê? Se você deixar ele aqui no centro, vamos falar alguma coisa em torno de 80 Hz, você estará impedindo de que a caixa reproduza todos os sons a partir de 80 Hz. Se você deixar em 160, você está dizendo à caixa, não reproduza sons acima de 160. Se você deixar aqui no comecinho, você estará configurando a caixa para que ela não deixe passar os sons acima de 30 Hz. Quando você ajusta bem aqui no começo, você vai escutar somente o grave, somente as batidas mesmo. À medida em que você vai avançando aqui com o controle do crossover,
o que vai acontecer? Você começa a liberar um pouco de voz, um pouco de instrumento, aquelas frequências mais baixas que estão próximas dos 100 Hz, tipo uma voz masculina, tipo um instrumento aí como as notas graves de um piano, de um saxofone, enfim, começa a aparecer. Então, para isto serve este botão de crossover. Ajuste do ponto de corte que a caixa faz para impedir que a banda acima desse ponto passe a ser reproduzido. Aí temos aqui o que mais gera confusão, o botão de fase. Esse botão de fase é um botão que serve para controlar a ambiência, a caixa acústica dentro do ambiente. Quando você tem 2, 3, 4 caixas, pode haver cancelamento de fase. E isso significa que a sua caixa acústica, as suas caixas acústicas, uma estará interferindo na outra de tal forma que o rendimento do som grave caia. Veja que em situação de clipe, o LED de clipe fica indicando que o sinal de entrada está muito alto. Indica também que a saída está sendo distorcida. E verifique que, embora eu tenha abaixado o volume, o LED de clipping continua indicando clipping. Isto porque este LED tem a ver com o sinal de entrada e não com o sinal de saída. Para que essa caixa funcione adequadamente, você precisa trabalhar com ela sem que esse LED fique piscando, ou então permitir que ele pisque muito pouquinho, quase fique apagado. E não vai ser aqui no botão de volume que você vai controlar isso daí, não. Isso será controlado no sinal que você manda. Se você deixar o sinal da mesa suficientemente baixo, não haverá indicação de clipping. Agora você pode explorar toda a potência da caixa. Você vai estar no limite da potência que ela pode trabalhar. Veja que o LED não está acendendo. Você vai, através da mesa, levar até um ponto. É isso. Está ajustado. Aí você controla o volume dentro daquela situação que você precisa. Mas o sinal foi ajustado de tal forma a não produzir distorção de amplificação dentro do processamento, nem na saída, nem no alto-falante, impedindo que o alto-falante trabalhe de forma exagerada, fora de seus limites e se queime, que é o que acaba acontecendo. Quando um alto-falante trabalha com o sistema clipando, significa que a onda que está saindo para o alto-falante é uma onda quadrada. Não é a onda senoidal pertinente ao som. O som produz ondas senoidais, ou parecida com senoides, não onda quadrada. E se um alto-falante fica recebendo onda quadrada ao longo de um uso, por muito tempo, vários minutos, horas, certamente ele vai estar sofrendo de uma forma que possivelmente, dependendo da potência do amplificador, ele vai se queimar. Se ele não queimar, ele vai ficar ruim, vai ficar danificado, fora de centro, ele sofre, assim como o amplificador sofre. Então, o ajuste é esse. Nós vamos voltar àquela imagem, né? A imagem pegando todo o foco, e vamos explicar novamente como deve ser feito esse ajuste. Bom, estamos aqui agora com uma mesa de som, né? E um celular gerando o sinal necessário para que a gente possa dar uma exemplificar, né? Exemplificar o uso. Bom, antes disso, falar sobre o protetor de ouvido. Não pode trabalhar com som alto, seja grave, agudo ou tudo, sem protetor de ouvido. Se você permanece muito tempo, por vários dias, ao longo da sua carreira,
Sem protetor de ouvido, você vai ter perda de audição, você vai ter uma doença na audição. A perda de audição, além de ser prejudicial pelas próprias consequências da perda de audição, ela também pode desenvolver uma doença secundária, que é o tinnitus. O que é o tinnitus? O que é o tinnitus? É um ruído produzido pelo cérebro que você adquire e nunca mais sai, não tem cura. A medicina ainda não descobriu cura para esse mal. Se você tiver um apito, um chiado produzido pelo cérebro, na maioria das vezes por perda de audição, e na maioria das vezes essa perda de audição é ocasionada por trabalho com muito som, né? O ouvido sofrendo em altos volumes sonoros, acaba podendo levar ao tinnitus. É um sofrimento sem fim. O ouvido o cérebro passa a produzir alguns tipos de ruídos para o resto da vida. E você tem que se acostumar a viver com esse ruído. Aqui, o volume está totalmente aberto aqui, né? Acho que não é muito perceptível os sons assim numa gravação, não é a mesma coisa que ao vivo, mas enfim, vocês estão ouvindo apenas a batida. Quando a gente opera na frequência, você vai verificar que alguma coisa de frequência média vai começar a aparecer. Verifiquem. Já temos aí alguns outros instrumentos acompanhando. Podemos retirá-los todos. Aqui só a batida. É de gosto. Vai aí do tipo de som, da aplicação naquele momento, certo? O botão de ambiência já não é perceptível nessa situação de uma caixa. Nós teríamos que ter uma ou duas caixas e achar uma posição para que desse para fazer essa demonstração, mas como nós explicamos, é para que você faça uma correção no momento em que a fase sai do alto-falante em relação a outra caixa, para que aquela sonorização ande em fase, os dois sons fiquem em fase e produzam o ganho maior de som, ok? E é o volume, não tem muito, né? Vocês percebem que eu controlei de tal forma que o clipe não acende, então nunca terei excesso de potência na caixa. Posso aumentar o volume e começar a ter uma sinalização ali indicando que o sistema está clipando, e daqui para frente a tendência é ir piorando a qualidade do som. E claro, aquele cara experiente, aquele profissional experiente sabe que quando uma caixa de som, principalmente de subgraves, ela está tocando, você vai aumentando o volume, existe um momento que o som muda. Ele sai de um som suave, por mais forte que seja, e ele vai para um som seco. Quando acontece isso, ele sai do bum, bum, bum e passa para um pá, 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 o alto-falante está em seu limite. Ou aquela capacidade, o curso que o alto-falante tem para percorrer foi vencido, ele está dando pancadas na frente e atrás, na medida em que vai funcionando, e as coisas estão se quebrando, ok? Bom, é isso que a gente tem para falar, não é muito, porque é uma aplicação simples, tá? Vale relembrar que vocês podem olhar aí nas outras videoaulas para verificar como é que foi feito aqui o nicho, lembrando que o pré-amplificador deve ficar instalado em um nicho para que não sofra impacto. Você vê que a gente aumenta aqui o volume e o painel não sofre nenhuma alteração, nenhum impacto. Se não tivéssemos o nicho lá dentro, ele repetiria o funcionamento do alto-falante, certamente seus componentes iriam se quebrar e o nosso equipamento eletrônico também ia acabar queimando tudo, ok? Então, o nicho fundamental. Bom, agora nós temos aí na sequência, nós vamos fazer o mesmo vídeo agora para o nosso sistema de caixas multivias, para que o pessoal fique aí bastante familiarizado com aplicação e uso. Bom, agora a gente vai
Só para efeito de finalização, mostrar a caixa funcionando, né? O pessoal gosta, eu não acho maquiagem uma necessidade, mas tem muita gente que gosta. Então nós vamos colocar aqui um som desses de pancada, né? Já feito para isso mesmo. Nessa velocidade que vocês estão vendo, nessa potência que está tocando, eu exagerei, se nós pudéssemos, estaríamos vendo a lâmpada clipar, né? Estou jogando muito sinal aqui. Nesta situação, nós teríamos essa caixa queimada, um alto-falante de 600 watts, não dura 20 minutos. O alto-falante está cumprindo o papel dele, é um ótimo alto-falante. Mas nós temos aí um excesso de potência entrando no formato quadrado. Não tem alto-falante que resista. Os alto-falantes são feitos para trabalharem com sons senoidais, né? O próximo disso. Não, o alto-falante não é feito para trabalhar com onda quadrada. Então os cálculos de potência, os cálculos de uso, são todos feitos em cima do seu uso, o qual deve ser feito. Se fizer dessa forma, deixar batendo desse jeito, sem controle, certamente nós teremos uma avaria, provavelmente no equipamento inteiro, ok? Vamos usar então, sem clipar sempre, aí é equipamento para o resto da vida, ok? Queria lembrar aí o pessoal que vocês podem adquirir os nossos amplificadores no Mercado Livre, mas nós temos também uma loja virtual, que vende da mesma forma os nossos equipamentos. Quando nós temos problema de demanda muito alta, se nós tivermos que deixar algum lugar com o estoque a zero, é no Mercado Livre. A nossa loja sempre está abastecida. Se você tem dificuldade, foi lá no Mercado Livre e não achou algum de nossos modelos, vá na loja, que na loja ele estará disponível. E lá na loja tem o nosso telefone, tem nosso endereço, tem o CNPJ da empresa, enfim. Você tem um conhecimento maior daquele lugar que você está comprando, certamente vai ficar muito mais tranquilo, muito mais confiante em sua compra. Lembrando que a Declésio está no mercado há mais de 15 anos vendendo só amplificadores classe D e conquistou aí a freguesia, se colocou aí como uma das empresas líder nesse segmento de mercado graças ao retorno que ela dá ao seu cliente, né, após venda. Os nossos clientes não ficam na mão. Use o nosso produto com toda a confiança. Fique tranquilo que nós estamos aqui para realmente fazer parcerias duradouras, né? Então é isso. Até o próximo vídeo aula, onde estaremos falando sobre a nossa outra caixa. Até mais. Obrigado.